Beleza? Vamos lá, galera. Vamos começar a nossa aulinha 11. Que coisa boa, né? Então, nosso curso aí, a todo vapor, 60 aulas de física, by cultivo. Beleza? Espero que vocês estejam gostando aí da minha aula. Críticas, sugestões, pode mandar que a gente recebe. Não sei ainda para onde você vai mandar, mas manda. Vai mandando, porque daí vai enchendo, né? Eu vou pegar só os elogios. Falou? Começar a nossa aula 11? Vamos nessa. Hoje nós vamos falar da estática. Essa aula vai ser dividida em estática de um ponto material e estática de um corpo extenso. Eu vou falar do torque. Beleza? Olha só, aqui nós temos uma imagem muito engraçada, né? É um passarinho, né? Com o seu bico em cima de um tubinho ali e ele está se equilibrando, ele está em repouso, tá? A estática é exatamente essa ideia. É você ter um sistema de corpos onde a resultante sobre esse corpo é nula. Ele pode estar parado, que a gente chama, estou antecipando várias coisas, equilíbrio estático, ou em movimento, que ele pode estar em equilíbrio dinâmico, beleza? Aqui ele diz o seguinte: parte da mecânica que estuda as condições de equilíbrio de um ponto material. Corpo de dimensões desprezíveis. Então, nosso ponto material. Ou de um corpo extenso, tamanho influi. Então, a gente vai trabalhar com o equilíbrio desses dois corpinhos aí, beleza? O que é um ponto material? Estamos falando de mecânica. Clássica, Newton, Galileu, Kepler. Einstein não, Einstein é moderna, beleza? Einstein é outra parte aí da coisa. Então, olha só, em mecânica clássica, ponto material é uma abstração feita para representar qualquer objeto que, em virtude do fenômeno, tem dimensões desprezíveis, ou seja, dimensões... Que foi, João? Professor, você me chamou de desprezível. Não, cara, eu tô falando que é assim. Pensa você, tá? Num show de rock, certo? Concorda que você, comparado a todo mundo, é uma quantidade pequena? Ô, professor, você tá dizendo que sou desprezível. Não, João. Vocês entenderam, né, galera? Tô chamando aqui ninguém de desprezível. Mas você, lá na virada, 31 de dezembro, Copacabana, 1 milhão de pessoas, você pode ser considerado um ponto material ali, beleza? Então essa é a ideia. Vamos seguir? O que é isso? O que é isso? São pontos materiais aí na nossa tela, pontinhos. Que bacana, pareceu um dálmata, né? Vamos nessa então. Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Aqui eu vou fazer um parêntese, tá legal? Por quê? Porque a gente vai trabalhar com força, já estamos trabalhando com força, e agora nós vamos definir essa força como sendo um vetor, tá? Então eu vou explicar o que é uma grandeza vetorial e o que é uma grandeza escalar, certo? Então, grandeza escalar. Grandezas que ficam perfeitamente definidas com um valor numérico e sua unidade. Tempo, temperatura, volume, massa, trabalho de uma força, energia cinética, tudo aquilo que você pode definir apenas com um número, certo? Beleza? Beleza, então. Agora, o que é uma grandeza vetorial? Grandeza vetorial é, além do valor numérico e da unidade, como tem na escalar, necessita de uma direção e um sentido, né? Então, grandezas vetoriais são representadas por vetores, por flechas. Cada uma dessas flechas tem uma direção e um sentido, tá legal? Velocidade, aceleração, força, deslocamento, empuxo, campo elétrico, campo magnético, força-peso, força normal, força de atrito, beleza? Então vamos lembrar o seguinte, falou de dinâmica, falou de força, falou de vetor, falou de flechinha, certo? Maravilha. Olha só, exemplo dessas flechinhas aqui. Nós temos 3 exemplos bonitinhos. Agora nós vamos fazer o seguinte. Professor, a gente está trabalhando com equilíbrio, correto? Então, para dar equilíbrio, eu preciso ter um sistema de forças. Para que eu calcule a resultante vetorial, a soma desses vetores, tá legal? Então, olha só, eu tenho aqui, primeiro, se esses vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, formando entre si um ângulo de 0 graus. Então, eu vou pegar aqui o A e o B, certo? Aqui ele diz que a soma é o resultado dessa força resultante. Então, basta, ó, o A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos.
1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então eu posso dizer que A mais B vale um vetor que eu vou chamar de A. Esse é o meu vetor. Não, ficou feio. Não gostei, vou apagar. Meu vetor AB vai se chamar Y, tá legal? Eu quero chamar ele de Y. Então, Y, ô meu saco, é Y, agora vai. Y, certo? E esse vetor Y, eu sei que também é horizontal, também é para a direita, e tem 10 quadradinhos nele lá, certo? Agora, se for a mesma direção em sentido contrário, formando 180 graus, vou pegar o exemplo do C e do B. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Se eu pegar C mais B, eu sei que vai dar um vetorzinho assim, que tem um quadradinho apenas. Ah, professor, então se eles forem assim, eu somo. Se eles forem assim, eu subtraio. Isso mesmo. Se o sentido for igual e a direção for igual, você soma. Se o sentido for contrário e a direção permanecer igual, você subtrai. Se você tiver dois vetores perpendiculares, né? O que seria isso? Formando um ângulo de 90 graus. Você aplica Pitágoras, tá legal? O que é o Pitágoras? Então, o vetor resultante ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembra do Pitágoras lá? Maravilha. E se for qualquer outro ângulo, inclusive o de 0 graus, o 180 e o de 90, só que eu não aconselho vocês usarem sempre a regra do paralelogramo, porque quando você tiver essas três condições, fica mais fácil somar, subtrair e aplicar Pitágoras. A regra do paralelogramo, tá? Ela é nada mais, nada menos do que a lei dos cossenos, só que com o sinal trocadito. Lei dos cossenos é menos, aqui a gente usa mais. Então aí nós temos a regra do paralelogramo. É um Pitágoras com azeite de oliva, vamos dizer assim, certo? Vamos lá então. Aqui eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês como que a gente trabalha com isso. Veja só. Opa! O que está acontecendo ali? Cantando? Olha só, tem uma música. Depois de que eu fizer isso aqui, a gente vai cantar. Maravilha, hoje tem música. Coisa boa, sempre tem música. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o vetor Y, que tem 1, 2, 3, 4 para baixo. Então o Y tem 4. E o vetor X tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Forma 90 graus, certo? Como que eu encontro o resultante? Eu faço resultante ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a resultante ao quadrado é 16 mais 64. Somando de cabeça dá 80, raiz de 80. Então o vetor resultante vale raiz de 80, certo? Aí você encontra ele fazendo a regra do paralelogramo lá, que depois vocês vão aprender, que é bem facinho. Então, o Teorema de Pitágoras, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Em outras línguas ele fala o quadrado dos catetos igual a quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos, nada mais do que um triângulo retângulo, certo? Se você pegar esse quadrado e esse quadrado, certo? Esse quadrado mais esse quadrado é igual a esse ao quadrado aqui. É isso que ele quis dizer. Maravilha? Agora a música. Qual que é da música? Vamos lá. A música começa assim, ó. Essa parte aqui é muda, tá? Essa parte é Libras. Essa parte aqui também é Libras. E a gente canta isso aqui. Coloca seno, cosseno e vai. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sob 2, raiz de 2 menos 1. Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz de 2 menos 1. Beleza? É uma dica aí se você quiser trabalhar com os senos, cossenos, né? Porque você vai ter lá na regra do paralelogramo cosseno. Então, ajuda. Beleza? Regra do paralelogramo. Lembrar que são duas forças, tá? Que partem da mesma origem. Então, mesma origem. Então, eu tenho a origem aqui, né? Olha lá. Tenho essa origem e essa origem. E aí você tem eles partindo da mesma... Opa, é para o outro lado, Zé. Partindo da mesma origem. Vamos lá mais uma vez. Mesma origem aqui, mesma origem lá. Então, aqui tem um exemplo, tá? Dois vetores, tá? Que um tem intensidade 8, o outro tem intensidade 6. Formam entre si um ângulo de 45. Qual é o resultante, tá? Então, você tem lá o cosseno. Como é um ângulo notável, você poderia usar... Desculpa.
Você poderia usar raiz de 3 sobre 2. Que raiz de 3 sobre 2, você tá louco? Raiz de 2 sobre 2, cosseno. Obrigado, João. Beleza? Raiz de 2 sobre 2. Então você coloca lá. Vai ficar a ao quadrado, 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Faz a continha e encontra o vetor resultante. Dá um trabalhinho, mas funciona para qualqueres, português de Portugal, para qualquer dois vetores, certo? Aqui ele mostra o desenho de como encontrar esse vetor resultante geometricamente, tá legal? Mas isso não é tão importante assim. Beleza? Agora nós vamos trabalhar com a decomposição vetorial. Veja só. A decomposição vetorial, galera, ela é o seguinte. Imagina que na soma de dois vetores podemos encontrar apenas um único vetor, ou seja, o vetor resultante, que nada mais é do que um vetor que equivale a esses dois vetores na decomposição. De outro vetor. Pô, professor, vou ler de novo. Na soma de dois vetores, podemos encontrar apenas um único vetor, ou seja, o vetor resultante, que nada mais é do que um único vetor que equivale a esses dois vetores. Na decomposição de vetores, o processo é inverso. Então, a gente estava vendo o seguinte, dois vetores aqui formando um ângulo qualquer, encontra o resultante, certo? Agora eu quero pegar esse vetor resultante e eu quero decompor, e a nossa decomposição vai fazer com que a gente tenha uma facilidade de encontrar a soma dos vetores, né? Vários vetores formando várias direções. Vou decompor, que facilita o processo de conta, tá legal? Então aqui eu tenho um vetor que vale 30 newtons e esse pode ser decomposto num vetor horizontal, que eu vou chamar de Fx, e um vetor vertical, que eu vou chamar de Fy, tá legal? Então olha só, aqui galera, ele fez exatamente o que eu tinha feito aqui para vocês. Só que isso aqui vale 30, correto? Isso aqui vale 30 newtons, beleza? Como que eu calculo isso? Então, olha só. Esse ângulo é 30 graus. Então, se eu usar esse triângulo aqui e a relação trigonométrica, esse cara eu chamo de Fy, tá? Eu translado ele para cá. Cateto oposto, cateto adjacente. Então, para cateto oposto, eu vou usar seno. Então, seno de 30 é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de 30, vou escrever aqui, cosseno de 30 é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Substituindo o número por letra, aqui fica meio vezes 30. Então, Fy é igual a 15 newtons, certo? Fazendo a mesma coisa para esse cara. Aqui é raiz de 3 sobre 2 e ali é 30. Então fica 15 raiz de 3 sobre 2 newtons, certo? Beleza? Uso a relação, né? Posso fazer Pitágoras, só que eu acho que aqui não cabe Pitágoras, porque você tem que saber um desses dois lados ainda. Você tem que fazer relação seno e cosseno para fazer decomposição. Basicamente é isso, galera. Sempre que você tem aí um vetor que não é nem horizontal nem vertical, você decompõe num vetor vertical e um vetor horizontal, beleza? Fazendo isso, você pode trabalhar com ele de forma mais fácil, certo? Então, olha só. Vamos começar aqui com a brincadeira. Um semáforo pesando 100 newtons está pendurado por 3 cabos, conforme ilustra a figura. Os cabos 1 e 2 fazem um ângulo alfa e beta com horizontal, respectivamente. Então ele deu aí todos os dados para a gente. Perceba, olha só, o que ele fez? Ele pegou esses vetores aqui e já decompôs aqui para a gente, tá? Mas eu não vou fazer a partir desse desenho, tá? Eu coloquei aqui para você ver apenas que esse vetor inclinado gerou 2 vetores. Esse vetor inclinado gerou 2 vetores. E aqui o vetor peso, tá legal? Eu vou fazer com vocês passo a passo. Então, olha só. Primeiro,
Esse 2 aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um plano, certo? Cartesiano, e esse vetor ele forma um ângulo beta, certo? Então eu quero isso, certo? Então, esse cara aqui eu vou chamar de T. Esse aqui de TX. E esse aqui de TY, beleza? Lembrar que é o seguinte, aqui eu tenho um ângulo beta. Então, cateto oposto, cateto adjacente. Então, seno de beta é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de beta igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá certo? Então, eu vou isolar o TX e o TY. Vai ficar assim, ó. Seno de beta vezes T. E aqui TX, cosseno de beta vezes T. Certo? Se você pensar o seguinte, de forma análoga, você vai fazer para o vetor que forma um ângulo alfa. Então, você vai ter lá um triângulo, aqui é T, vou chamar 1, tá? Vou colocar 1 aqui, aqui é 2, tudo bem? Aí você vai ter ele vertical, horizontal. Faz o triângulo, certo? Vai ficar T2Y, T2X, certo? E esse cara tá aqui, tudo bem? Aí você pode construir, pode transladar para cá, do jeito que você achar melhor. Então, de forma análoga, eu vou fazer exatamente como eu fiz ali, tudo bem? Olha só como é que fica fácil. Veja lá, veja lá, veja lá, veja lá, olha lá. Então, aqui eu vou ter T2Y e aqui eu tenho T2X, certo? Então, vai ficar lá. Seno de alfa é igual a T2Y sobre T, que é igual a T2Y seno de alfa vezes T, certo? Aqui, vou apagar para ficar bonito. Dá um trabalhinho, tá? Dá um trabalhinho, mas são os primeiros, depois vocês vão pegar mais a manha. Aqui vai ficar cosseno de alfa igual a T2x sobre T, tá? Então, T2x igual a cosseno de alfa vezes T. Então, olha só, x cosseno, y seno, beleza? Então, é isso que ele fez lá. Então, esse desenho aqui, certo? Faz com que eu decomponha esses dois. Agora vem a condição de equilíbrio, certo? Qual é a condição de equilíbrio? É o seguinte, onde que está esse cara aqui? Vamos procurar eles no desenho? Então, eu vou apagar aqui, ó. Apagar essa parte aqui, só essa partinha. E vou fazer o seguinte, olha só, presta bastante atenção agora, tá? Esse cara tá para cima, né? Esse cara aqui tá para cima. Então, eu tenho um cara para cima. Esse daqui também tá para cima, então eu tenho dois para cima. Tem um para a direita, né? Tem um para a direita. E tem um para a esquerda. E tem um peso para baixo, certo? Beleza? O que eu posso dizer? Que esses dois são iguais. Então, eu posso dizer que T2x é igual a T1x. Também posso dizer que T1y mais T2y é igual ao peso, porque está em equilíbrio. Vamos ver qual que é a perguntinha do problema? O semáforo pesa, está pendurado, tá. O cabo fazendo dados. Aqui não perguntou, vamos ver se ele tem uma perguntinha para cá. Então, vamos fazer a nossa pergunta. Ele quer saber quanto vale a tração, certo? Se esses dois aqui somados dão esse, certo? Você vai dizer que T1y mais T2y é igual a 100 newtons, certo? Beleza, galera? Então, a soma deles é igual a 100 newtons. Beleza. Isso aqui é só para a gente brincar, tá? De resolver, certo? Aqui ele não perguntou, né? Então, maravilha. Maravilha pura. Então, para que esteja em equilíbrio, esses dois aqui têm que somados valer 100 newtons. E esses dois aqui
Tx tem que ser igual. Se for igual e a soma der 100, está em equilíbrio. Mas como ele não disse a tração no cabo, a gente não precisa calcular. Tudo bem? Vamos para o próximo. Condição de equilíbrio. Se um corpo está em equilíbrio, a força resultante ela é nula. Certo? Se a força dele é nula, você pode ter... Opa, vai vir som por aí. Você pode ter a seguinte condição. A velocidade dele é zero, está em repouso, equilíbrio estático. Ou a velocidade dele é diferente de zero, MRU, equilíbrio dinâmico. O que está acontecendo aqui? Vamos ver. Opa, tem alguma coisa acontecendo aí. Então, vamos fazer... Tem que ser rápido aqui no gatilho, tem que ser rápido. Espera lá. Não, ainda não foi. Vamos voltar aqui. Então. Vai e foi. Não foi de novo. Vamos tentar mais uma vez. Eita, ferro, não foi. Tá, agora vai. Era essa ideia, galera. Tá equilibrando, tá no equilíbrio lá, beleza? Então vamos fazer mais um exercício. Opa, esse aqui parece que... o Zé nem apareceu, hein? O Zé nem apareceu, fica ligado aí, certo? Então vamos lá. Na figura abaixo, o ângulo θ vale 30 graus e a relação entre as massas M2 e M1 tem valor de 3/2. Aqui tem uma perguntinha. Qual deve ser o valor do coeficiente de atrito entre o bloco 2 e o plano para que o sistema permaneça em equilíbrio? Então aqui ele te deu vários passos para você. Então primeiro relação peso, tá? Então eu tenho que a massa de 2 é meia massa de 1. Isso é importante saber. Aqui eu tenho a tração, que eu vou decompor essa tração. Certo? Maravilha. E daí aqui é igual... Então vamos lá. Primeiro, essa tração T, ela é igual ao peso desse corpinho aqui. Então eu tenho aqui peso igual a M vezes G. Eu vou usar a relação massa. Onde tiver M2, eu vou escrever 1,5 M1, certo? Então vai ficar assim, ó. Tração é igual a 1... Aqui M2 ou M1? Aqui é M1, então volta lá. Ferramentas, borracha, apagare. Vamos nessa. Então aqui é M1, então fica tração é igual a M1 vezes G, certo? Agora eu vou decompor esse trem aqui, nesse ângulo de 30 graus. Então eu tenho lá Tx, eu falei Tx e coloquei T2, cabeção, Tx, Ty, tá? Fazer isso aqui rapidinho porque tem a relação lá, tá? A gente já fez várias vezes. Então, Tx vai ser igual a M1 vezes G vezes o Tx é cosseno é cosseno de 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, Tx é igual a, substituindo G por 10, 5 M1 raiz de 3 newtons. Tudo bem? Agora, Ty. Ty é igual a M1 vezes 10 vezes meio. Isso aqui dá 5 M1 newtons, beleza? Então eu tenho aqui as duas trações. Tudo beleza? Olha só, eu tenho uma força para cá. Qual é a força para cá? Esse corpo desce, né? Ele está descendo aqui. Tudo bem? Está descendo aqui. E tem uma força de atrito, certo? Então eu posso dizer que esse cara aqui é a força de atrito, é o Tx, tudo bem? Então eu vou dizer que o Tx é a força de atrito. Maravilha? Vou apagar essa parte aqui. Professor, mas por que o Tx é a força de atrito? Porque é a única força horizontal que eu tenho, né? Que força horizontal que eu tenho? Força de atrito e Tx. Então, Tx é igual à força de atrito. Tx é igual à força de atrito. Ele quer saber o coeficiente de atrito. E a normal? A normal vai ser igual ao peso aqui, certo? Beleza? Então vamos lá. Então fica. Eu vou usar só o Tx aqui e vou apagar o resto, beleza? Ó, vou apagar esse cara aqui, é o cálculo do Tx, mas eu não quero o cálculo, eu quero só o Tx. E vou igualar isso aqui à força de atrito, tá? 5M1 raiz de 3. Então vai ficar assim, ó. 5M1 raiz de 3 é igual a Mi vezes
a força normal, certo? Mas a força normal é igual ao peso, né? Peso de quem? Peso de M2. Mas eu não posso colocar M2, né? Eu tenho que colocar alguma coisa em função de M1, certo? Então, M2 é igual a 1,5 M1. Então, vai ficar 5 M1 raiz de 3. Aqui, ó, tá? Joguei M1 multiplicando. Fica M2 é igual a 1,5 M1, certo? Ou 3 sobre 2 M1, tanto faz. Então, Mi vezes a força normal. Então, é 10, que é a gravidade, vezes a massa, que é 1,5 M1. Opa, tem M1 dos dois lados, eu posso cortar. Então, eu tenho aqui que Mi, esse continha dá 15, passa esse cara dividindo para lá, certo? Fica 5 sobre 15, 3. Então, fica raiz de 3 sobre 3. Está aqui o meu coeficiente de atrito para que esse corpo permaneça em equilíbrio. Tá legal, galera? Professor, tem como você explicar novamente? Claro, vamos ver novamente, sem problema nenhum. Eu achei que ficou um pouco confuso, muita coisa. Então, de novo, primeiro, a relação do peso. Se você for usar M1 num peso e M2 em outro peso, você vai ter duas incógnitas, além do Mi, certo? Então, você vai ter M1, M2 e o Mi. Se você trabalhar com M1 e M1, você pode cortar. Ou M2 e M2 você pode cortar, tudo bem? Por isso que eu fiz isso. Então aqui eu já vou deixar separado que M2 é igual a 1,5 M1. É essa relação que você precisa usar, que é a relação que eu coloquei no peso. Então o diagrama do corpo livre, eu tenho aqui o peso para baixo, aqui eu tenho a tração, que o 2 faz em 1, certo? Lembra-se daquela ideia? Se está em equilíbrio, eu não vou igualar a massa vezes a aceleração, porque a aceleração é nula. Então, do primeiro corpo eu tenho isso aí, certo? E do segundo corpo, eu tenho que essa força aqui é Tx, essa força aqui é T, aqui eu tenho, certo? A força normal, aqui eu tenho o atrito, certo? Beleza? Beleza, beleza, beleza? Então, eu faço essas contas aí e eu sei que o Tx é igual à força de atrito. Beleza? Aí, como eu calculo o Tx? Primeiro, eu venho daqui, igual ao peso, tá? Peso vai ser M1 vezes 10. Portanto, o peso é 10 M1. A partir desse 10 M1, eu faço a decomposição. Porque Tx vai ser igual a 10 M1 vezes o cosseno de 30. Então, o Tx, aqui é x, desculpa, é igual a 5 raiz de 3 M1. Certo? Aí eu pego esse cara e igualo aqui. Então, vai ficar 5 raiz de 3 M1. M1 é igual a Mi vezes a normal, que é 1,5 M1 vezes 10. Corta M1, multiplica e chega naquele nosso resultado. Então, esse é o segredo. Esses dois aqui são os segredos. Tá legal? Para que você consiga fazer esse exercício aí. Beleza, galera? Tá no Enem lá, não esqueça. Então, espero que você tenha gostado de mais uma aulinha de física. Lembrando que, se você acha que está muito denso, muito conteúdo, tá? Vou colocar uma musiquinha aqui para vocês. A gente vai ter revisão lá no final, certo? Estudem, tá? Não é em uma aula que você vai aprender tudo pro Enem. Você precisa pegar, fazer exercício. Pegue mais exercício, tá? Mande as dúvidas. Eu não sei ainda para onde você vai mandar as dúvidas, mas mande as suas dúvidas que a gente vai funcionar e vai fumegar. Forte abraço. É nóis nas fritas.